Para entender um pouco mais esse atual panorama da gripe aviária em aves silvestres no país, eu convido aqui o Flávio Pereira Veloso, graduado em Medicina Veterinária pela UFMG e atualmente exerce a coordenação estadual de vigilância epidemiológica na Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e ao Canal Rural pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês novamente sobre esse assunto tão importante. Nós que te agradecemos. Então, vamos às perguntas, né? Após o registro desses casos de gripe aviária, Flávio, em aves silvestres, quais são as orientações que devem ser seguidas para manter o Brasil com status de livre de influenza aviária nas granjas comerciais? Basicamente é aquilo que a gente sempre repete, né, Juliana? As medidas de biossegurança são essenciais para evitar que essa doença entre nas granjas comerciais, né? Então, a gente não tem como impedir a ocorrência, a circulação do vírus nas aves migratórias, nas aves silvestres, enfim, aves de vida livre, mas a gente pode impedir que a doença entre, não só a influenza, mas várias doenças, né, de um modo geral, entre no plantel comercial. Então, a primeira orientação é que os produtores mantenham todas as medidas de biossegurança recomendadas e notifiquem qualquer suspeita para que o Serviço Veterinário Oficial faça uma investigação e verifique se trata ou não dessa doença. Certo. E esses casos de gripe aviária em aves silvestres colocam em risco, né, esse status sanitário brasileiro e eles impactam as exportações de carne, frango e de seus derivados? Não, em aves silvestres não tem impacto nesse tipo de transação econômica, né? Porque, como eu falei, ela não tem como evitar, é algo que realmente ocorre na natureza e existe, do ponto de vista comercial, do ponto de vista produtivo, existe uma separação muito grande, né, da produção comercial para as aves de vida livre. O impacto ocorreria mesmo se a doença fosse notificada em aves domésticas, né, que é o que a gente busca evitar ao máximo que isso aconteça. Mas, como você comentou no começo, o Brasil não perde o status de livre de influenza aviária na avicultura comercial em função da ocorrência dessa doença nas aves silvestres. Certo. E quais são, né, você falou das medidas de biossegurança, quais são essas medidas de biossegurança que devem ser adotadas pelos avicultores nas granjas para a proteção do plantel avícola? São todas as medidas que busquem realmente isolar aquele plantel internamente, né? Então, por exemplo, a granja ela deve ser cercada, deve ter uma tela antipássaro para que os pássaros de vida livre não tenham contato com as aves, né, comerciais, com o plantel avícola. Deve ser restringido o acesso de pessoas, principalmente pessoas que não precisam estar ali dentro da granja, né, pessoas que não trabalham ali dentro. E caso alguma pessoa precise entrar, é importante que exija-se que ela adote medidas de higiene também, de preferência trocar roupa, tomar um banho antes de ter acesso às aves, porque a gente pode estar carregando algum agente patogênico na nossa roupa, no sapato, nas unhas, nas mãos. Então, essas medidas de higiene são necessárias quando alguém tiver que ter acesso ao interior da granja. Manter os silos de alimentação isolados para que eles não tenham contato com aves de vida livre, da mesma forma a água que vai abastecer o bebedouro das aves, né? Deve ser também sempre isolado para que as aves também de vida livre não tenham acesso a esse conteúdo, enfim. São todas as medidas que são recomendadas pelo Serviço Veterinário Oficial, pelas empresas, né, que trabalham no sistema de integração, para evitar realmente que o exterior tenha acesso ao interior da granja, né? Certo. Quais são as recomendações para o avicultor familiar de subsistência, né? A vigilância e o controle da gripe aviária são responsabilidades de todos. Então, qual que é o papel do médico veterinário e do avicultor na cadeia de vigilância e controle da gripe aviária? É claro que a gente não tem condições de exigir que a produção de subsistência tenha as mesmas medidas de biossegurança que uma granja comercial, mas o ideal é sempre que também eles tenham esse cuidado de tentar isolar essas aves que eles produzem, até para a própria segurança, né?
eles manterem essas aves em um local fechado, com tela também para evitar o contato com aves selvagens. E sempre que tiverem alguma suspeita, alguma de alta num curto espaço de tempo, sempre que tiverem algum sintoma de aves com apatia ou com sintoma respiratório ou digestivo, né, diarreia, esse tipo de coisa, comunicar ao serviço veterinário oficial. Ou, no caso das granjas comerciais, principalmente, elas têm muito acesso aos veterinários das empresas de integração ou das cooperativas, também são sempre os nossos porta-vozes, né, as nossas sentinelas nesse processo de vigilância, então eles também podem ser comunicados, no caso de alguma suspeita, para que inicie o atendimento e comunique o serviço veterinário oficial. Então a importância do veterinário é crucial nesse processo, né? O médico veterinário ele tem um papel de salvaguardar a saúde do plantel comercial e da saúde humana também, com certeza. Certo. E como deve ser feita essa notificação, né? Por telefone? Como que a pessoa pode entrar em contato com esse serviço veterinário oficial? O Serviço Veterinário Oficial dos Estados, ele tem um escritório local em algum município, nem sempre é no próprio município onde o produtor reside, mas tem sempre um município, tem sempre um escritório que é responsável por aquele município. Então, o produtor ele pode ter acesso diretamente a esse escritório. Os estados também sempre mantêm um serviço de disque-denúncia, que é um 0800, é um número que eles podem ligar para poder fazer essa notificação de suspeita. Então, basta eles procurarem, se informar qual que é esse número, né? Cada estado tem um número diferente. Tem também uma plataforma do próprio Ministério da Agricultura, que é o Sisbravet. Então, se você acessar pela internet, o Sisbravet tem um link para você fazer uma notificação de suspeita. Então, enfim, por e-mail, qualquer forma por telefone, qualquer forma que o produtor encontrar para poder fazer a notificação, ele pode fazer. O importante é não deixar de comunicar qualquer suspeita, qualquer mortalidade anormal, qualquer situação que ele não vivencie frequentemente na propriedade dele. Certo. Muito obrigada, Flávio, pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Juliana, e eu queria só destacar que é importante também que as pessoas não fiquem alarmadas em relação a essa doença, no sentido de interromper o consumo de produtos de origem animal, né, de produtos da cadeia produtiva de aves, porque desde que o alimento seja bem cozido, não só por causa da influenza, mas por causa de qualquer outro tipo de patógeno, o alimento seja bem preparado, com higiene adequada, com a cocção adequada, ele não oferece nenhum tipo de risco para o consumo. Então, a gente está enfrentando uma situação que, por enquanto, envolve monitoramento em aves silvestres. Nós estamos com a vigilância bastante reforçada nas granjas comerciais que ainda não foram atingidas e né, muito provavelmente não serão. E, portanto, os produtos de origem animal não oferecem esse tipo de risco para o consumidor. Recado importante aí para os consumidores, né, Flávio? Para todo mundo saber que não tem risco na hora de consumir. Obrigada, viu? Perfeito. Médicos veterinários e zootecnista, o recadastramento do sistema CFMV-CRM-VES é digital. Se você ainda não fez, atualize os seus dados e receba a nova cédula profissional aí na sua casa. Você receberá no formato físico a nova versão digital. Por 2 anos, os profissionais que fizerem o recadastramento digital de forma voluntária receberão a nova cédula de identidade profissional gratuitamente. Acesse esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha mais informações.